um relacionamento com Deus. O que é um relacionamento? É um diálogo, é uma vida. Um relacionamento, é Deus falando com você e você falando com Deus. É Deus direcionando o que você deve fazer e você ouvindo Ele fazendo aquilo que Ele quer que você faz. Isso é relacionamento. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco muitas vezes. A forma mais prática que Deus mais fala conosco é no nosso espírito, no nosso coração, sabe? Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que ouviram a voz de Deus. Olha, a pessoa estava assim, ouviu uma voz, é a voz de Deus. Acontece? Sim, acontece também. Mas é um caso mais raro. O que acontece mais com todas as pessoas, normalmente, que tem um relacionamento com Deus, é Deus falando no seu espírito. O homem, nós somos feitos, sempre eu falo isso, quando Deus fez nós, Ele fez nós de 3 partes. Ele fez nós do corpo, Ele fez do barro lá, depois Ele fez, colocou uma alma na gente. A alma é a diferença de pessoa para pessoa. É na alma que está aquela questão de um gosta de uma coisa de um jeito, outro gosta de outro, um gosta de comer uma coisa, o outro gosta. É a alma. Uns gostam de um tipo de música, música de crente, de música de Deus. Tem gente, eu gosto de ouvir uma música de louvar a Deus sertanejo. Eu gosto de ouvir um louvor. E eu gosto de rap, eu gosto da batidão lá do rap, lá do pregador do louvor, do fulano louvor, é moço. Outro, eu gosto de ouvir uma música de Deus, mas eu gosto daquelas músicas de Deus mais agitadas. A galera dos jovens é mais assim, Então é isso, é gosto. Discute. O gosto de gostar, não discute, isso é alma. Deus fez nós diferente um do outro, nós somos diferentes um do outro. Nós temos diferenças nos gostos, naquilo que nós fazemos. Um gosta de trabalhar com uma coisa, mas eu só vou trabalhar com isso aí. Eu não trabalho não, você pode. O outro, eu gosto desse serviço, eu amo esse serviço. Eu gosto de gosto. Isso é alma. Deus fez nós com alma. E Deus fez nós com o Espírito. Deus colocou na gente o Espírito. O Espírito é o seguinte: o Espírito é onde Deus fala com a gente. Ele reservou esse lugar para Ele morar dentro de nós. Então, Deus, através do Espírito Santo, mora dentro do nosso Espírito, lá dentro. E lá Ele fala com a gente. Lá Ele relaciona com a gente. Lá Ele mostra os projetos da nossa vida. Irmão, você está vendo disso? Que Deus te ajuda a projetar a sua vida. Que Deus ajuda você a combinar com as pessoas, por exemplo. Pessoas que estão tendo muita dificuldade na família, no casamento, por exemplo. Está precisando talvez ficar com Deus. Deus, mostra no meu espírito que atitudes que eu tenho que tomar no meu casamento. Para ser bom o meu casamento, para minha família combinar bem, Mostra para mim o que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a gente ora para os outros melhorar, Mas e para a gente melhorar? Você tem orado para você melhorar? Muito importante isso. Muitas vezes a gente ora, Deus, melhora meu filho, melhora minha esposa, melhora isso. Mas e nós? Pastor, eu não preciso de melhorar não, eu estou perfeito, que bênção. A gente tem orado para a gente melhorar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, estou dizendo por isso não. Mas muitas vezes, a gente tem dificuldade de relacionar com alguma pessoa, até com a nossa família. Não é problema da outra pessoa, às vezes é problema da gente, só que a gente nem encara isso. Nós não encaramos isso, é muito melhor a gente falar que o problema é do outro. Nunca na gente, Não, eu sou isso. Vamos encarar ele. Nós somos seres humanos. Muitas vezes nós temos falhas. Não adianta você falar, eu não tenho falha. Eu não falho. Não. Tem gente que falha menos, mas falha todo mundo tem. Tem que ser compreendido isso. Então, é no nosso espírito que Deus relaciona com a gente. É no espírito. Deus se relaciona e fala conosco no Espírito. É do Espírito, do coração lá dentro, é que Deus mostra os projetos que Ele tem para a nossa vida. É no Espírito que Ele fala o que nós temos ou não temos que fazer. É no Espírito que Deus fala assim, isso não, isso vai dar errado. É no Espírito que Deus fala, isso é pecado, isso não pode, isso prejudica você. Por que tem pessoas que têm muita dificuldade de obedecer a Deus? Porque está com um problema no relacionamento com Deus. Vem lá dentro do coração da pessoa. Está no coração da pessoa. Não é verdade? Deus não está habitando totalmente lá dentro. Deus não está dirigindo ela no Espírito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que então, tudo tem jeito. Eu tenho que então pedir para o Senhor,
Eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero. Então, o nosso alvo de ministração hoje é o seguinte: nós afastar da nossa vida tudo aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Ele. Tudo aquilo que prejudica você falar com Ele, você ouvir Ele. Porque a gente não ouve Deus com esses ouvidos. Esses ouvidos a gente ouve as outras pessoas. A gente ouve o irmão, a irmã, as pessoas, né? Esse ouvido aqui a gente ouve as pessoas. O ouvido que a gente ouve Deus é o ouvido espiritual. É o ouvido do Espírito. Os olhos que a gente enxerga Deus também não é esses olhos aqui. Esses olhos aqui a gente enxerga as coisas aqui da terra. A gente enxerga as coisas na nossa frente, eles são muito importantes para nós enxergarmos as coisas terrenas. Mas os olhos que a gente enxerga Deus é o olho do Espírito. Por isso que a gente olha de olho fechado. Por que esse costume? Eu falei um dia esse dia para a igreja. Porque eu costumo de orar com o olho fechado. Porque se você orar com o olho aberto, não é que é pecado, não. Pecado não. Olhar com o olho aberto não é pecado. Só que você não concentra. No meio do tantão de gente, você ficar olhando com o olho fechado, não concentra. Você fica olhando o que os outros estão fazendo, pulando. Aí quando você fecha o olho, você não vê mais nada, não é verdade? Não vê mais nada. Você está ligado com Deus. Você não vê se tem uma pessoa perto de você fazendo isso, ou outro você está. Você tem onde você desligou dos olhos físicos. Você está só com o olho espiritual, falando com Deus, ouvindo Deus, compreendendo o que Deus quer falar com você. Então a gente tem que desenvolver esse relacionamento com Deus para a nossa vida melhorar. A nossa vida melhora muito quando nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus. Mas melhora, irmãos, assim vou dizer um ditado, né? A vida nossa melhora da água para o vinho. Como aquele milagre que Jesus fez lá no casamento. Melhora tudo. Nós começamos a ficar mais fácil de lidar. Você melhora para lidar com você. Eu vou repetir, a gente não tem que pensar só em os outros mudar. A gente tem que pensar em nós também mudar. Muitas vezes nós somos meio difíceis. A gente não encara isso. Vamos encarar. Muitas vezes a gente é meio complicado. Nós só vemos que os outros é complicado, mas a gente é complicado em alguma coisa. Vamos mudar. A encarar isso eu estou meio complicado, né? Para que eu estou complicando as coisas? Então vamos pedir para Deus. Vamos tomar atitude de afastar as coisas que atrapalham o nosso. Gente, vou ser sincero com você, igreja. Tem pessoas que preferem o relacionamento com Deus acabar em vez de mudar alguma coisa. Um pouco coração duro, né? Coração duro, né? Não, parar com isso agora. Eu não. Acha que as pessoas que querem parar. Uma pessoa, uma irmã, esses dias daquela igreja, irmã. Uma pessoa pediu para se eu podia fazer uma visita com um rapaz lá em uma cidade, acho que Taconde, não sei se vocês viram isso. Menino está passando problema, estou orando por ele já, essa fase. E ele está revoltado. Algumas coisas aconteceram, ele voltou com a família, garoto. Aí a família quer que eu vou conversar. A primeira coisa que eu falei, não. Tudo que partir da família dele, agora ele está revoltado com a família. Se eu chegar lá para conversar com ele, não vai me receber. Não vai. Simplesmente ele está me ignorando. Porque ele está revoltado com a família dele. Revoltou, porque não recebe. Ele fechou o coração dele. Muitas vezes nós fechamos nossos dedos. Nós deixamos o nosso relacionamento com Deus quase que acabar. Aí o que a gente fica? Como é que fica? Você fica cego espiritualmente e surdo espiritualmente. Você já andou sem enxergar? Você fechou os olhos assim, físico e andou com os passos para ver como é que é ruim? Você tupica uma coisa, tupica no outro, dá cabeçada numa coisa, dá cabeçada no outro. É difícil andar sem enxergar. E ficar sem ouvir também. É muito ruim. Mas muitas vezes, espiritualmente, nossa realidade é essa. O mundo vive assim. Eu não vou longe, não. Eu tenho prova na Bíblia de que o mundo vive assim. A Bíblia diz que o mundo está separado de Deus. O mundo em si está separado de Deus. Por isso que tu fica aqui, tu fica ali, bate a cabeça de cá, cai de bandas, vira de travessado e fica naquela. No mundo, eles
ficam desgovernados, porque não tem esse relacionamento com Deus. Que todo mundo pode ter. Eu não estou criticando ninguém, nenhum. Todo mundo pode ter esse relacionamento, enxergar o que é certo, o que é errado. Por que as pessoas não enxergam muitas vezes o que é certo e o que é errado? Eu coloco aí. Tem pessoas que preferem o seu relacionamento com Deus a casa, porque elas mudar de vidas. Tanto que Deus nos amou, nós cantamos hoje aqui, da forma que Ele nos amou. Aí, você veja bem como que Deus pensou em você. Eu preparei um texto aqui para a gente ler, que Deus pensou em nós e projetou nós antes de nós existirmos. Veja bem, abre aí o Salmo 139 e alguns versículos aqui falam isso, que Deus projetou nós antes de nós existirmos. Ele traçou um projeto de vida para mim, Ele traçou um projeto de vida para você. Ele projetou a nossa vida. Eu gosto muito de falar disso. O projeto. Então Deus, Ele desejou, Ele quis, Ele fez. Quando você está dentro da sua mãe se formar, Deus estava projetando a tua vida. Toda a tua vida estava sendo projetada por Ele. Salmo 139. Olha o versículo aí, olha, veja bem. Ó, versículo 13. Versículo 13. Capítulo do Salmo 139, o verso 13. Diz assim, ó. Amém? Vocês encontraram? 139, 13. Ó. Deus, o Senhor me formou, o Senhor me formaste o meu interior. Sabe o que é interior? É o Espírito. Amém? É o Espírito. Quando a Bíblia fala assim, só um minutinho. Quando a Bíblia fala assim, homem interior, a Bíblia fala o homem espiritual. Certo? Interior. Dentro de nós, né? Então Deus projetou o nosso interior. Então a primeira coisa que Deus fez, ó, tu formaste o meu interior, tu teceste no seio de quem? De minha mãe, lá dentro, no ventre da sua mãe. Aí ele fala assim, o salmista, graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhosamente eu fui formado. As tuas obras são admiráveis, porque eu sou admirável, você é admirável, né, irmão? E a minha alma sabe muito, tá vendo? Fez o interior e veio na alma. A minha alma sabe muito bem disso. E o Senhor fez eu, sabe, de uma forma especial. Você tem que gostar de você. Você precisa gostar de você, amém, irmão? A Bíblia diz, ama o seu próximo como você ama quem? Você tem que se amar. Você tem que se amar. Você tem que gostar de você. Sua vida é muito importante. Você é muito importante. Você tem que gostar de você. Do jeito que você é, do jeito que você foi feito. Certo? Você tem que amar você. Versículo 15. Os meus ossos, ó, não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas. Quer dizer que, ó, só no oculto. Quer dizer que quando eu fui formado no oculto, até um dia eu falei na igreja, né? Alguns anos atrás, as crianças tinham o privilégio de ser só visto quando nascia, né? Hoje não é muito oculto mais, né? O cara já treina um bracinho, já vai nas situações, já vai. Já começa a desfilhotar a criança já, né? Já começa a analisar. Primeiro, por isso que o Davi fala que no oculto, na época não tinha ultrassom. Então ninguém via uma criança antes dela nascer. Ele diz, no oculto eu fui formado, só que o Senhor me via lá dentro da minha mãe. Eu estava. Todo mundo via eu, mas o Senhor me via lá. É isso que eu estou dizendo, né? O Senhor me formou, tá? Versículo 16. Os teus olhos, quer dizer, me viram a substância de jeito ainda enorme. Olha, presta atenção no tique. Esse é bem profundo, né? Eu não tinha forma, eu era uma substância sem forma, mas os teus olhos já me viam. Quantos anos Deus te tem de visto, você não sabe, né? Você formando-se no ventre da tua mãe, Deus está olhando você. Você falou aí finalmente ele falou. E no livro, Deus escreveu, hein? Foram escritos que todos os meus dias, cada um deles
imaginados, quando ainda nenhum deles ainda existiu. Você sendo formado dentro da mãe e Deus formando a tua vida, para ter um relacionamento com você, para ter uma vida com você, para ter um diálogo com você, para que você pare. Daí eu voltei aqui, eu quero voltar, mas lá no princípio. Quando Deus fez o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança, perfeito. E disse ao homem assim: você domina sobre tudo que existe na terra. Animais, Deus fez. E falou como? Vocês multiplicam também. Aumente, multiplicam. E Deus começou a ter um relacionamento, conversa, todo dia à tarde, todo dia à tardezinha, por volta das 6 horas da tarde, antes do sol se pôr, Deus falava com Adão. Era um diálogo. Deus conversava com Adão, e eu não conta os detalhes, aí já é uma imaginação da cabeça da gente, né? A imaginação que eu faço que eles conversavam todo dia de tarde. Deus vinha, Adão falava com Deus perguntava como é que estavam as coisas, tudo bem, aquela conversa de pai com filho, porque Deus é nosso pai, aquela conversa amigável, gostosa, uma conversa linda e maravilhosa. Do lado de fora, morrendo de velho, morrendo de sonho, se detonando, certo? Arrancando os cabelos da cabeça, certo? Desesperado, nervoso e revoltado lá de fora, comendo casco. Estava o diabo, mas morrendo de inveja de ver Deus falando com o homem, porque ele já era o ser derrotado. Presta atenção, ele já era o ser derrotado. O diabo tinha tudo nas mãos do céu, jogou tudo. Tinha tudo, gente, tinha tudo. Ele era um filho de Deus. Ele ouviu, traiu Deus, fez motim, fez rebelião, fez encrenca no céu. Deus então mandou ele destruir, jogou ele no inferno, deu um diabo. E ele então morrendo de raiva de ver Deus falando com o homem, eu estou fazendo você, gente. O diabo morre de raiva do seu nome. Ele detesta você. E quando ele vê você, a tua família funcionando, sabe? Quando a tua vida está funcionando, a tua família funcionando, a tua saúde funcionando, tudo bem, ele morre de raiva. E você acha que ele fica só nisso? Não. Aí ele começa a entrar em ação. Quando ele viu Adão e Eva falando com Deus, aquela coisa maravilhosa, aquele relacionamento maravilhoso, ele foi dizendo. Ele foi lá, entrou na serpente, que foi lá e falou para Eva, todo mundo já sabe, para eles comerem da árvore que Deus tinha dito para eles não comer. E Eva no início diz assim: não, nós não podemos comer dessa árvore. Essa árvore Deus disse que não é para a gente comer. Eu faço questão de ler o versículo quando ele chama Deus de mentiroso, porque o que ele mais faz é querer falar que a verdade é mentira. Aqui, ó, Gênesis, vamos só ver só esse versículo para você ver. Olha, quando ele chama Deus de mentiroso, é uma coisa, sabe, ele é ordinário, invejoso, ciumento, cheio de maldade. Ele viu aquele relacionamento, ele veio, olha, só um versículo, eu vou ler, ó, capítulo 3, ó, veja bem para você ver. Ele chama Deus, né, de mentiroso. Ó, Deus tinha dito que se eles comessem da árvore, eles iam morrer, não é isso? Aí veja o que ele fala, ó, capítulo 3, verso 4. Então disse a serpente à mulher, vocês acharam aí? Gênesis 3, 4. Então disse a serpente à mulher: é certo que não. Veja, Deus chama Deus de mentiroso. Deus tinha dito que se eles comessem daquela árvore, eles iam morrer, entendeu? E ele disse: se vocês comerem, vocês não morrem. Porque Deus é sempre Deus é mentiroso. Quantas vezes, meu irmão, Deus tem um projeto, eu gosto, sabe, eu sinto o amor que Deus tem com as pessoas. Deus tem amor por você, Deus tem amor por tua família, Deus tem amor por tua casa, Deus tem amor por você, Deus quer que tudo dê certo com você. Deus ama você e pelege com você. E quer ter um relacionamento com você, amém? E o diabo aqui veio, quantas vezes ele vem jogando coisas na cabeça da pessoa.
Porque ele falou, é coisa de pecado, né? É a mesma coisa de pecado. Quando as pessoas se falam de coisa que é pecado, o que elas dizem? Os pecadores. O que tem disso? Não tem problema. Gente, se é livre, irmãos, vamos lá. Quantas frutas maravilhosas não tinha naquele jardim? Centenas, milhares de frutas, de boa qualidade. De uma qualidade maravilhosa. Por que te quiser, irmão? Vou falar uma coisa para vocês, igreja. Quanta coisa boa tem para nós fazer nesse mundo, amém? Quantas coisas boas que tem, eu fico vendo para você. Quantas diversões legais que Deus deixou para você divertir com a sua família, para você ser feliz com a sua família. Quantos lugares bons que você pode ir, que você pode participar. Quantos lugares maravilhosos, quantas coisas boas que a gente pode fazer. Porque a gente faz justamente aquilo que desagrada a Deus. Porque Ele sabe que quando você tiver um bom relacionamento com Deus, a tua vida é ótima. Tudo dá certo. Tudo funciona, porque o projeto é Deus que coloca na tua vida. Nós temos que assumir que o que nós somos, a inteligência que nós somos, a capacidade que nós temos, não vem de nós, vem de Deus. A saúde que nós temos vem de Deus. Se as coisas dão certo na tua vida, é porque Deus está te ajudando. Relacionamento com Ele, agora aqui, vamos direto para tudo. Vocês sabem, Ele obedece e perde o relacionamento com Deus e muitos acreditam. Primeira coisa que quando o homem perde o relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele passa é ter medo de Deus. Tem medo de Deus. Tem pessoas que falam, eu vou ler a Bíblia, não. É perigoso. Deus é mal. Deus não é brincadeira, não. Gente, não é. Mas Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. A palavra dele é perfeita. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que ela é boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Está escrito na Bíblia. Aí, quando Adão pegou, Deus veio falar com ele. Vem de tarde, né? Todo costume, né? Vem Deus de tarde lá. Cadê Adão? Cadê o homem? Sumiu. Onde estava Adão? Vamos ver onde aconteceu com ele? Olha, lá em Gênesis mesmo. Olha onde estava Adão. Gênesis, né? Capítulo 3 mesmo. Olha onde estava ele, ó. Versículo, apenas 2 versículos. Versículo 9. Vem Deus, claro, é de costume, né? Versículo 9, vamos ler. 9 ou 10, ó. Naquele relacionamento que eles tinham, então Deus veio falar com ele. Né? Olha aí, você viu onde? Capítulo 3, verso 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a quem? Ao homem. E lhe perguntou: que jeito? Onde estás? Que coisa, né? Versículo seguinte. Então Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Suar no jardim. O que aconteceu? E lhe tive medo, porque estava de jeito nu. E medo de Deus. O homem passou a ter medo. Você não precisa ter medo de Deus. Amém? Deus é amigo nosso, amém? Você pode dizer para o irmão do seu lado: Deus é amigo. Nosso amigo, nosso amigo. Com medo de Deus. Ficou com medo de Deus. O homem, agora por que ele ficou com medo? Ele tinha pecado. Agora o homem não era mais inocente, o homem era malicioso, ele foi malícia na vida do homem, e aí, e aí, gente, entrou todo, aí acabou o relacionamento. O homem quebrou o relacionamento, os problemas entraram para valer. Entrou doença, entrou as enfermidades, entrou os problemas financeiros. O homem tinha problema financeiro. Aí Deus falou: agora você vai ter que trabalhar e comer o teu suor. Entrou os problemas familiares, briga na família. O primeiro filho, os 2 primeiros filhos do casal mataram um, matou o outro. Entrou desordem, entrou desorganização, entrou o pecado na terra, acabou o relacionamento. Então por isso eu falo para vocês: tenham um bom foco. Em nome de Jesus.
Busque um bom relacionamento com Deus para que o pecado não entre na tua vida. E para que através do pecado o mal não entre. Porque primeiro entra o pecado, mas depois entra o mal. Entrou o pecado e entra o mal. O mal que você é Satanás e suas complicações. Porque ele gosta de pecar. Eu vou ler lá em 1 João. Lá em 1 João você vai ver que por que o pecado gera dele. Ele tem essa ideia, né? Ele veio para quebrar essa aliança. Aí ele joga o pecado do ser humano porque ele sabe que o pecado separa o homem de Deus. Se o homem pega, se o homem vive no pecado, pratica o pecado, não pede perdão, não arrepende, né? A pessoa peca, erra, todo mundo erra, gente. Mas a gente, quando erra, a gente tem que correr logo, pedir perdão, consertar e não voltar mais ao pecado, não. Procurar ficar longe. 1 João, não é Evangelho não, é a primeira carta de João, está lá pertinho de Apocalipse. Capítulo 3, o versículo 8 fala tudo sobre o diabo e a prática do pecado. Por que ele quer que o homem peque? Porque o dia que o homem peca, o homem fica separado de Deus e aí entra o mal, entra o problema, entra as dificuldades. Nós vivemos com dificuldade na sociedade por causa disso. 1 João capítulo 3, verso 8, amém? Aquele que comete o quê? Procede da onde? Aí, então que não seja eu que esteja falando, que seja a Bíblia. Aquele que vive cometendo pecado, ele procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde quando? Desde o princípio, tá vendo? Não é de hoje não, não é da agora não é dessa época não, e o mundo está piorando. Eu sei, tá, mas o diabo existe desde o começo. Desde o princípio. Antes do homem existir, já existia. Só que enquanto o homem não deu liberdade, ele não fez nada. A gente tem que entender isso. Se Adão e Eva não dessem ouvido a ele, irmão, eles tinham continuado abençoados. Então, em nome de Jesus, preste atenção, cara. Se você não der ouvido a Satanás, a sua vida vai ser uma bênção. Amém? Porque as ideias do diabo é sempre para levar você a desobedecer a Deus. Desde o princípio ele vive fazendo isso. Já causou problema lá e vive causando problema até hoje. Então a gente precisa procurar um conserto com Deus. Buscar um relacionamento com Deus. Então, vamos chegar no final do livro. Então, aí o final do versículo eu não li, mas o final do versículo é muito bonito. Diz assim: para isso se manifestou quem? O Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Para quem ele manifestou? Desfazer as obras do... Então o diabo trouxe o pecado. O diabo levou o homem a desobedecer e através da desobediência o homem passou a pecar. Jesus Cristo veio reconquistar. Ele veio restituir a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Como? Ele veio, o diabo trouxe obediência, Jesus trouxe obediência. Jesus veio e trouxe obediência. A Bíblia diz que por um homem entrou a desobediência, então pecado. Por outro, entrou obediência. E através da obediência entrou a paz. E através da paz entrou a vitória. E a vitória é para nossas vidas. É para nossa família. É para nossa casa. É para os nossos filhos. É para nossas gerações. É para nossas gerações. Então o inimigo, a tese dele é sempre essa. Eu quero que vocês saibam muito bem que a tese do inimigo é sempre não, isso não tem problema, isso não tem problema. Porque as pessoas, irmãos, eu sei que nem todo mundo é assim. Você não é assim não. Graças a Deus. Mas tem pessoas que eles gostam apenas de ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Inclusive, a Bíblia diz através de Timóteo que nos últimos dias o povo da terra estariam procurando líderes que agradassem os seus ouvidos. E quando está falando desses líderes, não é só liderança de igreja, não. Não é só líderes de igreja, porque é muito mais fácil, muitas vezes, para o pregador pregar que tudo é bom, tudo pode, porque ele vai ter mais acessibilidade às pessoas, as pessoas vão gostar mais dele, ele vai falar, não, ele é bom demais, pode.
ele permite, ele fala que tudo está certo. Apesar que os líderes muitas vezes fazem isso, mas o que eu estava pensando essa semana, a liderança do mundo que faz as graças não é muitas vezes só na igreja. Quantas pessoas não vão numa festa, vamos dizer assim, numa festa que está tendo no Buxpé, vai ter no Redém, junta lá milhões de pessoas para ouvir e fazer o que uma pessoa está dizendo, não um líder. Aquelas pessoas falam o que os ouvidos das pessoas que ouvem, treinam para falar o que o ouvido da pessoa está ouvindo. O diabo usa eles para falar o que as pessoas estão ouvindo. As pessoas que ouvem muitas vezes sobre pecado, eles falam sobre pecado. Pessoas que querem se render ao pecado, então, irmãos, nos últimos dias eles procuram ouvir que agrade seus próprios ouvidos. Nas igrejas, e muitas vezes até fora da igreja. Porque você sabe, né? Existem igrejas que tudo é permissível. Não tem problema, isso tem problema, aquilo tem problema. Mas eu tenho uma questão comigo. Não tem problema aquilo que não nos prejudica, é aquilo que não nos tira a salvação. Mas aquilo que tira a nossa salvação tem problema sim. Tem problema sim. Do que adianta, gente, nós chegarmos tudo aqui com boa intenção na igreja, ideia boa, beleza, mas nosso coração está longe de Deus, nossos projetos não ser bons, nossa vida não ser uma vida santificada, a gente vai perder um tempo, irmão. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que pensar o seguinte: quando eu venho pregar na igreja, eu preocupo com uma coisa: o tempo que vocês tiveram para vir na igreja é um tempo muito precioso. Nunca que eu venho para o público pregar pensando assim, eu vou lá pregar qualquer coisa, porque não, eu preocupo muito. Eu falo, olha, essas pessoas devem deixar as casas delas, deixar os que elas têm que fazer, deixar talvez o serviço, assim, acordar cedo amanhã, tirar um tempo para Deus e Senhor, então, Pai, usa-me segundo a tua vontade, segundo o que o Senhor quer, fala com eles, não fala o que eu quero, o meu sentimento, o que as minhas emoções dizem, mas fala, porque eles tiraram um tempo muito precioso, são teus filhos, vieram na tua casa para ouvir a tua voz, e precisam sair daqui alimentados com a palavra do Senhor, para viver uma vida vitoriosa. Não ludibriares e enganados, isso é muito terrível. Então nós temos que colocar isso em prática. Deus, Ele traz obediência. Jesus Cristo, Ele veio desfazer. Como que Ele desfez a obra do diabo? Ele trouxe obediência. Ele trouxe obediência, meu irmão. Ele trouxe obediência. O Adão, o primeiro Adão, ouviu o diabo e pecou. Jesus veio, o diabo foi mesmo lá 3 vezes tentar ele para ele perder, para ele fazer alguma coisa. Mas ele fez a mesma coisa? Ele obedeceu a Satanás? Não. Ele venceu, porque você também. Ele mostrou, vencendo, ele mostrou que você também pode vencer. Que nele, eu e você somos vencedores. Nós não precisamos ceder às paixões da carne. Não, nós precisamos não. Porque nós, irmãos de Jesus, Jesus veio e construiu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, porque todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele é o único que pode dar. Por isso que na igreja a gente adora somente a Jesus. A gente reconhece as pessoas importantes da terra. Nós reconhecemos o que Maria fez, reconhecemos, ela fez uma grande obra. Reconhecemos o que Pedro fez uma grande obra. O que João fez uma grande obra. Reconhecemos que eles foram grandes pessoas. Nós, quando morre um irmão da nossa igreja querido, a gente reconhece o que aquele irmão fez. A gente reconhece o que aquele irmão fez. A gente levou e fala, glória a Deus, porque essa pessoa foi uma bênção. Ela nos proporcionou fé, ela nos deu um bom exemplo. Mais do que no que tange a salvação e o que tange o nosso louvor, é somente para Jesus Cristo. Porque mais ninguém faz o que ele fez. Morrer na cruz e reconquistar. Então hoje, em nome de Jesus, vamos restaurar nosso relacionamento com Deus. Pastor, mas e o caso do pecado? Jesus quis fazer. Sabe o que a gente faz com o pecado? A gente faz o seguinte. A gente faz o que a Bíblia orienta. 1 João, aqui em João mesmo, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 9. O que a gente faz com isso? Porque antes de eu falar, antes de eu ler esse texto, eu quero ler antes. Desculpe de falar para vocês aqui aí, no momento. Vocês podem até ficar aberto. Eu vou ler um texto antes. Eu quero ler o Isaías 59. Pode ficar aberto aí se você quiser. Depois a gente vai voltar e ler assim. Isaías, capítulo 59. Eu poderia ficar sem ler esse texto. Isaías 59, versículo de número 2.
Olha o que está escrito nesse versículo, 59, 2. Daí, 59, versículo 2 diz assim, ó. Mas os vossos pecados, são algumas vidas de iniquidade, é a mesma coisa, viu, gente? Fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados fazem o que mais? Encobrem. Eles encobrem. O pecado nosso, o que ele faz com nós? Encobrem. Eles tampam o nosso rosto. Para que nós não ouçamos. Então o pecado é um problema. Que grande. Você entendeu o teu pecado que quebra o relacionamento com Deus? Gente, eles separam uma parede. Pecado é uma parede. Fica entre você e Deus. Ele fica uma parede. Você ora, a oração não agradece. Você jejua, não adianta nada. Você lê a Bíblia, mas não entende. Mas acontece isso. A parede, você não consegue ver Deus. Fala, mas eu pelejo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Eu estou orando, mas parece que a oração não está resolvendo. Eu estou jejuando, mas parece que meu jejum não está resolvendo. Por quê? Tudo que você faz fica separado de Deus. De repente você recebe, ficar feliz, agradecer a Deus, mas enquanto o pecado estiver ali, o pecado está impedindo da tua oração, da tua oferta, de tudo chegar a Deus. Moral da história, você faz, acaba perdendo tempo em relação a Deus. Então o pecado separa, ele faz uma separação à parede. O que a gente faz então? A Bíblia diz que ele encobre o nosso rosto, fica o rosto de Deus, a gente não consegue ver o rosto de Deus, a gente não enxerga Deus no Espírito, nós estamos falando no sentido espiritual, a gente não enxerga Deus no sentido espiritual. As pessoas dizem, eu senti Deus na igreja hoje. Aí eu não senti, por que eu não senti? Aí o irmão vai aqui da testemunha, eu estou orando, Deus está ouvindo minha oração, eu estou orando, eu sinto bem, gostoso. Aí essa pessoa vai, eu estou orando, não estou adiantando nada, parece que a minha oração está vazia, assim, sabe, parece que eu estou falando sozinho. Olha, eu fui lá na oração no monte, eu senti Deus, aí a pessoa fala, eu não senti nada, o que fazer comigo? Essa separação, essa barreira. E essa barreira tem que ser desfeita. E Jesus foi enviado para desfazer essa barreira. Ele foi enviado para quebrar esse muro. Ele foi enviado para descobrir o rosto de Jesus, descobrir o rosto de Deus, para que você enxergue o rosto de Deus, para que você veja Deus, para que quando você olha na tua casa, Deus ouça, para que quando você passa no jejum, Deus receba o teu jejum, para que quando você passa uma oferta, Deus receba a tua oferta, para que quando você passa o bem, aquele bem chega até Deus. Aí, se o pecado faz separação, Jesus veio para desfazer essa separação. Não foi que nós deu aí, irmão? Porque Jesus se manifestou para quê? O diabo joga o pecado não acontece, ele faz o muro. Separa nós de Deus. Jesus vem, leva nós a obedecer a Deus, e no nome dele, essa barreira cai. E nós então agora temos um bom relacionamento com Deus. Não temos mais barreira que nos separe de Deus. Não tem mais barreira. Para isso a gente tem que fazer o que a Bíblia diz em 1 João, que eu pedi para vocês abrir. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados. Jesus é o quê? Fiel e que mais? Para nos perdoar os nossos e nos purificar de toda injustiça. Amém? Continuando o capítulo 2. Não, o versículo 10. Vamos ler o 10, versículo 10 e até o versículo 2 do capítulo 2. Ó. Se dissermos que não temos o quê? Que não temos cometido pecado, fazemos que jeito? Mentiroso. E a palavra de Deus permanece em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, a Bíblia chama você de filhinho. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não, porque a Bíblia está escrita para não pecar, né, irmão? Mas, todavia, se alguém, o que nós temos? Advogado junto ao Jesus Cristo, o glória, o justo, amém?
Maravilha, né, irmão? Então Ele vai advogar nossa causa. Quem que é o nosso advogado, então? Jesus Cristo. Então Maria não é advogada. Maria foi Maria, mãe de Jesus, que fez uma obra extraordinária. Mas advogado quem que é? Quem advoga a nossa causa? Quem nos defende diante de Deus? Quem nos livra da condenação no tribunal divino? Quem no último dia vai nos levar para o céu? Tudo isso Ele faz por nós, amém? Vamos permitir que o nosso relacionamento seja restaurado essa noite. Que nem o pecado nada nos aparte de Deus. Eu quero que vocês ouçam uma mensagem. Eu já ouvi essa mensagem muitas vezes. Ela está gravada no meu computador, eu trouxe para a igreja, para que vocês possam ouvir essa mensagem. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Está preparadinho aqui? Não? Preparação. Vamos ouvir essa mensagem. Essa mensagem, irmãos, ela fala, ela toca dentro do coração da gente, sabe? Ela toca dentro do profundo, irmãos. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi essa mensagem? Quantas vezes eu já falei? 2, 3 minutinhos no máximo. E depois dessa mensagem nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você deixasse Deus trabalhar dentro da sua vida. Ela tem a ver com a ministração. Ela tem a ver com a palavra. Ela tem a ver com o que você ouviu aqui essa noite. Faz um teste aí para nós. Só o som para a gente tá. Beleza. Vamos ouvir essa mensagem. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Bem, nós queríamos deixar uma palavra de Deus no seu coração. O propósito desse CD vai muito mais além do que música. O propósito desse CD vai muito mais além do que divulgar o nome de uma banda. O propósito desse CD é falar do amor de Deus para a sua vida. É falar do amor de Jesus para a sua vida. Deus, quando nos criou com um propósito. Deus nos criou para o louvor e para a glória dele. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem. Deus criou o homem para que o homem dominasse sobre a terra e governasse e cultivasse a terra. Mas no decorrer do caminho o homem foi se distanciando de Deus. E com isso a maldade foi entrando. Com isso a pureza foi saindo. Com isso o homem foi dando lugar às paixões desse mundo. Com isso o homem foi dando lugar a todo tipo de malícia. E foi se afastando de Deus. Mas queridos, Deus deseja restaurar a presença dele na sua vida. Existe um propósito de Deus para você. Você não foi criado à toa. Por que nós temos saudade de Deus? Porque nós viemos dele, nosso espírito veio dele. Então existe um vazio dentro do seu coração que só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus. Nenhum outro pode preencher. Quando nós nos afastamos de Deus, a malícia vem, as feridas vêm, as decepções vêm. E como esse nosso coração vai se endurecendo. Mas hoje é o tempo de você expor o teu coração para Deus. Hoje é o tempo de você se vestir da glória de Deus e falar: ó Senhor, o que aconteceu comigo? Aonde eu fui parar? Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar à origem do meu chamado. O Senhor está te chamando, querido, para você cumprir o propósito dele na sua vida. Deus te criou com um propósito. Mas aonde está você? O que aconteceu com você? Aonde está você? Você tem cumprido o propósito de Deus para a sua vida? Você tem cumprido o chamado de Deus? Quem sabe? Em Apocalipse 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É tempo de você voltar à origem do seu chamado. É tempo de você voltar ao primeiro amor. Sabe, é tempo de você voltar à simplicidade. Deus é simples. A vida com Deus é simples. Quem sabe é tempo de você parar tudo que você está fazendo e falar: Senhor, onde está o Senhor na minha vida? Querido, que diferença tem feito a presença de Deus na sua vida?
De repente você está tão cheio de afazeres, cheio de compromisso e não tem tido tempo de se relacionar com Deus. Meu irmão, pare tudo o que você está fazendo e volta à origem do teu chamado, e volta ao primeiro amor, e volta a ter comunhão com Deus. Oh, querido, se você está ouvindo esse CD e nunca se decidiu a obra de Jesus, esse é o tempo, esse é o momento. Existe um vazio dentro de você que só pode ser preenchido por Ele. Só Ele pode curar os teus traumas, só Ele pode curar a tua dor, só Ele pode te curar das decepções. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que você levantasse a sua mão da forma que você quiser e orasse comigo assim. Ó Deus, vista-me com a tua glória, Senhor, porque o pecado me deixou nu, envergonhado, e então tenho me escondido de ti, Senhor. Mas hoje eu quero sair dessa caverna e ter a minha vergonha coberta por tua glória. Eu quero ter a minha inocência restaurada. Eu quero ter o meu vazio preenchido por ti, Senhor. Oh Deus, vista-me com a tua glória. Diga isso para Ele. Vista-me com a tua glória. Encobre-me com teu manto. Vista-me com a tua glória, Senhor, porque eu preciso estar rodeado pela tua glória. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Aleluia. Pode que Deus possa te abençoar. Não, Jesus, pode abaixar. Pode dar o som, amém? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, que Deus possa revestir você da glória dele neste lugar. Existe muitas vezes um vazio realmente dentro de você. E esse vazio é o lugar de Deus, amém? Você quer que Deus ocupe esse lugar hoje? Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Eu convido você neste momento, se você puder, a colocar de pé na igreja. Aleluia. Revista, meu Deus. Irmão, quando for preenchido esse vazio da tua vida, meu querido, esse é o lugar de Deus, é o lugar de Deus, é o lugar de Deus. Sabe por que você sente necessidade muitas vezes de algo? Esse algo precisa de alguma coisa. Eu vou ser sincero com vocês, fazia muito tempo que eu não ouvia essa mensagem. Eu não lembrava muito dela e eu até me surpreendi quando eu vi que toda a ministração parece que foi tirada dela. Até fazer uns 6 meses que eu não ouço, um ano, essa mensagem. Eu ouvi muito. Eu estava lá hoje, cheguei da rádio e ia tomar banho ainda, estava meio corrido. E disse para minha filha, salva lá por mim, por favor, salva essa mensagem no pendrive dela para a igreja. Eu não imaginava o que Deus queria fazer aqui essa noite. Deus, Ele não quer ver você sofrendo, meu irmão. Deus não quer ver você sofrendo. Aleluia, Deus ama você. Ele gosta de você e Ele quer te ajudar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Deus não desiste de você. Deus não desiste dos filhos dele. E aí eu vou orar por você aqui essa noite, em nome de Jesus. Porque Deus não desiste de você. Eu gosto muito desse louvor também que o pessoal da igreja ensaiou, porque também fala muito conosco, né, irmãos? E nós vamos orar depois. E nós vamos deixar Deus preencher o vazio que existe na nossa vida. Mas não vamos mais que... Não vamos voltar ao pecado mais, não. Em nome de Jesus, amém? Vamos assumir, vamos ter um relacionamento com Deus, não vamos voltar ao pecado. O pecado corrói, o pecado destrói, o pecado acaba com a nossa vida, o pecado acaba com a nossa saúde, o pecado acaba com a paz, o pecado acaba com a alegria, o pecado acaba com tudo, ele traz medo, foi o que aconteceu ali. Então vamos deixar o pecado acabar com a nossa vida. Aleluia, Deus. Não importa o que você fez.
nome de Jesus, que todos que entraram aqui hoje na casa de Deus possa ter o seu relacionamento restaurado com Deus. Eu quero fazer uma pergunta e você vai fazer um gesto, uma atitude sua. Em nome de Jesus. Você que deseja hoje, essa noite, que o Senhor ocupe o lugar que é dele na tua vida, é dele, que é o Espírito, o lugar é dele, que o coração é de Deus, amém? É Deus que deve ocupar o teu coração. Você que quer que ele ocupe o teu coração, e você quer essa noite, a partir de hoje, ter um relacionamento com ele, de obediência e fidelidade a ele, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Esse é o gesto que eu peço. Eu quero orar junto com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor venha ocupar o lugar que é